Após desmaiar, a filha mais velha da família Lu descobriu que conseguia ouvir os pensamentos de todos. Ela olhou para sua paixão de longa data, que chorava convulsivamente. Mas ouviu-a reclamar: simular este choro é tão cansativo. Por que a irmã Lu ainda não veio me consolar? Se fosse antes, se eu chorasse assim, ela já estaria desesperada de preocupação. 5 anos morando no exterior. Será que ela realmente se apaixonou por aquele bastardo do Sutiã? Desta vez, preciso fazer com que ela se divorcie de Sutiã o mais rápido possível. O genro da família Lu só pode ser eu. Eu serei o homem mais nobre deste mundo. As pupilas de Lu Qingji se contraíram, incapaz de acreditar que aqueles eram os pensamentos de Song Se. Conheciam-se há mais de uma década e, embora Song Se sempre tivesse se mostrado desapegado e sem ambições, agora sua mente fervilhava com tais pensamentos. Ela achou que ouvir pensamentos era algo absurdo, com certeza fruto de uma alucinação devido à pancada na cabeça, mas, naquele momento, ouviu novamente uma voz. Mesmo que a irmã Lu tenha se casado com Suti, o coração dela ainda pertence a mim. Todo o meu esforço ao longo destes anos não foi em vão. Não posso entrar em pânico agora. Desde que eu voltei, não importa o que eu diga. A irmã Lu sempre me ouvirá. O dinheiro, a identidade, o status, tudo que pertence à irmã Lu será meu. Lu Qingji fechou os olhos com força, ouvindo claramente o falatório incessante na mente de Song Se, incapaz de continuar se enganando. O sangue em suas veias quase congelou. O que a pessoa que ela amou por tantos anos pensava dela? Furiosa, Lu Qingji abriu os olhos, encarando Song Se com desprezo. Song Se assustou-se com aquele olhar, sentindo-se inquieta. E segurando o braço dela, perguntou em voz baixa: Irmã Lu, o que houve? Lu Qingji não respondeu. A inquietação de Song Se aumentou, e quando ela estava prestes a dizer algo mais, o médico alertou: o paciente precisa de repouso, peço atenção aos familiares. Assim que o médico terminou de falar, Fang Yuelua puxou a mão de Song Se que segurava o braço de Lu Qingji e a afastou com repugnância. Song Se conteve seu descontentamento e disse suavemente: Tia, eu quero ficar aqui para cuidar da irmã Lu. Nesse momento, Suti, com o rosto sereno, interveio: com que autoridade você quer ficar aqui para cuidar dela? Eu sou o marido de Lu Qingji. Cuidar dela é meu dever. Quem é você afinal? Embora pretendesse se divorciar de Lu Qingji, se afastar delas, ele queria, antes disso, desabafar a raiva acumulada de sua vida passada. Song Se mordeu o lábio e virou o rosto para olhar Lu Qingji. Em minha memória, sempre que Song Se fazia essa expressão de vítima, Lu Qingji fazia com que quem tivesse ofendido Song Se pagasse o preço, mas desta vez, Lu Qingji permaneceu impassível e nem sequer olhou para ela. Song Se apertou as pontas das roupas com força, com lágrimas nos olhos. Irmã Lu. Lu Qingji disse a primeira frase desde que acordou: eu quero descansar. Saiam todos. Ela ignorou o ar de injustiça de Song Se, nem mesmo querendo que ela ficasse. O rosto de Song Se empalideceu instantaneamente, sem entender por que Lu Qingji de repente estava tão fria. Antes de embarcar, ainda podia sentir sua intimidade, mas agora claramente não havia chance de entender o que estava acontecendo. Song Se caminhou lentamente, com os olhos cheios de lágrimas. Você precisa descansar bem, virei te ver amanhã. No entanto, ela pensava, com certeza foi durante esse período em que estive fora que aquela vadia do dormitório fisgou a irmã Lu. Eu já sabia que ela não era flor que se cheire, vivendo atrás da irmã Lu o dia todo, é uma descarada mesmo. O marido da irmã Lu tenho que ser eu, só me tornando o marido da irmã Lu poderei me livrar desta posição humilde. Lu Qingji não aguentou mais ouvir, cerrou os dentes e rugiu: saiam todos. Song Se fungou, levantou-se silenciosamente e saiu, com as costas exibindo uma solidão calculada. Fang Yuelua, enquanto ajeitava o cobertor de Lu Qingji, aconselhou: Qingji, descanse bem, seu pai e eu estaremos lá fora, chame se precisar de algo. Lu Qingji assentiu e fechou os olhos. Eu mal podia esperar para sair, mas assim que me virei. Lu Qingji, na cama do hospital, abriu os olhos subitamente. Você fica. Embora quisesse zombar, caminhei até a cama. Ficamos apenas eu e Lu Qingji no quarto. Sem o barulho, o corpo tenso de Lu Qingji relaxou, mas, ao relaxar, sentiu uma dor intensa por todo o corpo. Perguntei calmamente: dói o corpo? Lu Qingji não respondeu. Ergui uma sobrancelha, sentei-me na cadeira ao lado da cama e perguntei novamente: alguma normalidade física? Está com vergonha de falar com o médico?
O olhar de Lu Qingji era afiado, como se perguntasse como eu sabia. Sorri levemente sem dizer nada. Pensando, afinal, fomos casados por 3 anos, como eu não notaria? Lu Qingji franziu a testa, cheia de confusão. 3 anos de casados? Está falando dela? Mas elas se casaram apenas ontem. Quer beber água? Lu Qingji assentiu. Levantei-me para servir a água, distraindo-me ao olhar para o fluxo. Eu consegui. Consegui enfrentar Lu Qingji com calma. Isso significa que posso deixar essa mulher de lado, que posso descartar o passado da vida anterior, tentar começar uma vida nova? Na verdade, pensando bem, quem neste mundo não consegue viver sem outra pessoa? Não existe amor que não desapareça, eu também preciso seguir em frente, não posso de forma alguma carregar o amor por Lu Qingji. Para começar uma nova vida, desliguei o bebedouro e voltei com um cotonete. Você não pode beber muito, vou usar o cotonete umedecido para hidratar seus lábios. Ela me olhava silenciosamente. Embora achasse meus pensamentos estranhos, ela conseguia sentir que eu a amei profundamente, o que contradizia sua percepção. Ela sempre achou que eu me casei com ela porque a família Su estava arruinada e eu queria usar a influência da família Lu. Onde haveria amor? Ao pensar nos meus pais que faleceram no ano passado, um brilho de aversão passou por seus olhos. Ela achava que tais pais não poderiam criar um bom filho, mas agora a realidade lhe deu um tapa forte. O homem que ela acreditava amá-la, na verdade, estava cheio de segundas intenções, enquanto o homem que ela considerava manipulador, na verdade, a amava sinceramente. Ridículo. Coloquei o copo de água de lado e desisti. Pouco depois, não querendo enfrentá-la, levantei-me e disse: Vou pedir a um enfermeiro para cuidar de você. O rosto de Lu Qingji se fechou. Não gosto que estranhos cuidem de mim. Arregalei os olhos, suspeitando que ela tivesse batido a cabeça com força. À meia hora eu repeti: Vou cuidar de você até receber alta. E então nos divorciamos. Ao dizer divórcio, meus ombros ficaram mais leves. Imensamente relaxado, como se os pesadelos da minha vida passada tivessem se dissipado. Lu Qingji estava inexpressiva. A palavra divórcio não despertou nela a menor emoção. Abaixei a cabeça e encarei o chão. Um sorriso sarcástico passou pelos meus olhos. Que tolo eu fui, pensar na vida passada que poderia usar o amor e uma companhia dedicada para mudar essa mulher. Uma pessoa tão fria e sem coração, que só tinha uma quantidade limitada de amor para dar, e deu tudo a Song Se. Como poderia sobrar algo para os outros? Na vida passada, Lu Qingji começou a perceber algo inacreditável. Que eu vivenciei um futuro que ninguém mais viveu, algo que ultrapassa sua compreensão, o que ela nunca acreditaria anteriormente. Mas agora, ela sentia que não era impossível. Ela me encarou fixamente. Acabamos de nos casar. Se nos divorciarmos agora, o que as pessoas vão pensar? Você já pensou nisso? Não levantei a cabeça. Perdendo a complexidade de emoções em seu rosto e olhar, podemos não anunciar agora. Não há segredo que não seja revelado. O que ela quer dizer? Eu propus o divórcio. Ela não deveria aceitar imediatamente, cheia de alegria? Afinal, ela odeia fazer o que não quer. Ser forçada a se casar comigo a deixou furiosa, tornando-a ainda mais ressentida. Respirei fundo, espantei as lembranças ruins e levantei a cabeça olhando para ela, confuso. Você não quer se divorciar de mim? Lu Qingji desviou o olhar. Não é que eu não queira. Não é apropriado se divorciar agora, isso me causaria problemas. Eu assenti. Certo, eu entendi. Lu Qingji ficou perplexa. O que eu entendi? Ela queria saber, mas eu não tinha nada em mente. Ela não tinha como obter a resposta. Durma mais um pouco. Quando acordar, prepararei algo para você comer. Levantei-me e Lu Qingji perguntou rapidamente. Para onde você vai? Não vou te atrapalhar a dormir se eu ficar aqui. Eu estava visivelmente contido. Lu Qingji tossiu levemente e virou o rosto. Não vai? Se eu não vi errado, ela estava realmente sem jeito. Que diabos? Lu Qingji mudou de expressão e olhou para mim de forma hostil. Levei um susto. Inclinei a cabeça em dúvida. O que foi? Ela apertou os lábios e não disse nada. Sentei-me calmamente na cadeira e olhei para o celular. Lu Qingji estava gravemente ferida e exausta, adormecendo pouco tempo depois. Notei que seu ódio não era evidente, mas picava como uma agulha, deixando-me inquieto. Levantei-me e saí do quarto do hospital em direção ao banheiro. Ao sair, vi Song Se parada ao lado da parede. Não fiquei surpreso. Song Se tomou a iniciativa. Você disse algo sobre mim para a irmã Lu? Quando Song Se está diante de mim,
ela nunca olha diretamente para mim, como se fosse sempre superior, carregando um tom de desprezo, que era a confiança que Luo Qingji lhe dava. Balancei o cabelo e sorri. Adivinhe, Song-se quase perdeu o controle. Suti. Saiba que eu não queria ser grosseiro. Eu e a irmã Lu somos amigos de infância. Se não fosse pelo avô Lu se recusar a cancelar seu noivado com ela, a irmã Lu e eu provavelmente já estaríamos casados. Eu apenas olhei nos olhos dela e disse sorridente, e daí? Amigos de infância, amor mútuo, e daí? Quem casou com ela fui eu. Não adianta ter inveja, só lhe resta assistir ao nosso amor. Além da própria Song-se, eu sou a pessoa que melhor a conhece. Naturalmente, sabia como feri-la para que ela sentisse dor. Como esperado, seus batimentos aceleraram, sua respiração ficou curta e a veia em sua testa saltava. Suti. Você realmente tem coragem de dizer isso? Acha que a irmã Lu vai passar a vida toda com você? Você não tem noção de si mesmo. A irmã Lu te detesta. Você não sabe ou está fingindo que não sabe? É claro que eu sei. Já tinha percebido há muito tempo. A primeira vez que vi Luo Qingji foi na infância, e na época eu pensei, como poderia existir uma garota tão linda? Eu queria me aproximar dela, mas ela era fria e distante, com uma aura de quem não aceitava estranhos, por isso não tive coragem. Depois disso, nunca mais nos vimos. Até o final do ensino médio, quando o avô Lu me convidou para ir à casa da família. Naquela época, eu também sabia que ela seria minha futura esposa. Com o despertar do amor, eu me apaixonei por ela, mesmo sabendo que ela não gostava de mim. E que até me odiava. Song-se viu que eu não respondia, sentiu-se aliviada e exibiu um sorriso vitorioso. A irmã Lu é muito cruel com quem ela não gosta, para o seu próprio bem. Eu aconselho que você se divorcie dela, caso contrário, você vai sofrer muito. Embora ela quisesse que eu me divorciasse de Luo Qingji, eu tinha que admitir que ela não estava errada. Resisti ao impulso de concordar e disse com desdém, não se leve tão a sério. Um casal passou 5 anos no exterior, as pessoas mudam. Agora, no quarto do hospital. Você deve ter sentido a frieza dela com você, ficou nervosa, não foi? Assim que terminei de falar, o rosto de Song-se empalideceu por um instante. Como ela não estaria nervosa? Luo Qingji nunca a tinha tratado com tamanha indiferença. Observei a cena e provoquei. Não existe pilar impossível de derrubar. Nesses 5 anos, investi muito esforço nela. De onde vem a sua confiança de que ela precisa de você? E que continuará me odiando? Song-se abriu a boca para rebater, mas ficou sem palavras. Ao vê-la desconfortável, percebi que meu objetivo foi alcançado e me virei para ir embora. A irmã Lu me ama há anos. Ela vai me amar para sempre. Eu não me apressei em entrar. Na vida passada, Song-se, com a permissão tácita de Luo Qingji, me enviou para um hospital psiquiátrico. E em puro desespero, eu pulei do prédio. Essas duas pessoas são as assassinas que causaram minha morte, são minhas inimigas. Eu renasci e, claro, quero me vingar. Mas como me vingar? Obviamente, esfaqueá-las seria a forma mais direta de vingança, mas eu não quero que essas duas pessoas destruam minha vida novamente. O céu me deu uma chance de recomeçar, não foi para que eu fizesse esse tipo de escolha. Então, levar a empresa da família Lu à falência? Ver a família de Luo Qingji destruída? Olho por olho, enviar Song-se também para um hospital psiquiátrico? Sem nem mencionar se tenho essa capacidade. É isso mesmo, temo que, nesta vida, eu só viverei para me vingar. Além dessas duas formas de vingança, existe uma terceira maneira, destruir a relação entre Song-se e Luo Qingji. Mas só de pensar nesse processo de vingança, sinto-me sufocado. Encarar diariamente duas pessoas que odeio profundamente, fingindo ser alguém que não sou, é simplesmente uma tortura. Pensando bem, é muito mais vantajoso enterrar o ódio no fundo do coração, valorizar a chance que o destino me deu, começar uma vida nova e viver confortavelmente o resto dos meus dias. Convenci-me novamente, com uma expressão inexpressiva, empurrei a porta e entrei no quarto do hospital. Luo Qingji estava dormindo. Fui ao banheiro me lavar e, ao sair, deitei-me na cama reservada aos acompanhantes, preparando-me para dormir. Como não tinha descansado bem durante o dia, dormi profundamente. Quando acordei novamente, lá fora já estava uma escuridão total. Peguei o celular e olhei. Fiquei boquiaberto de surpresa, eram 5 da manhã. Dormiu bem? A voz suave e doce da mulher soou perto do meu ouvido. Levantei a cabeça para olhá-la. Ainda bem,
Luo Qingji não disse mais nada e o quarto voltou ao silêncio. Você está com fome? Estou com fome. As duas frases foram ditas quase ao mesmo tempo. Depois de dizer isso, Luo Qingji e eu voltamos a ficar em silêncio. Um lampejo de irritação passou pelo meu rosto enquanto eu afastava o cobertor e saía da cama. Vou buscar algo para você comer, mas você só pode tomar canja agora, então não seja exigente quando eu trouxer. Preciso deixar as coisas claras de antemão, caso contrário, se eu trouxer a canja e ela não quiser comer e me tratar mal, realmente não valeria a pena. Luo Qingji assentiu levemente. Eu sei. Calcei os sapatos e caminhei até a porta do quarto. Ao abri-la e sair, vi Wu Xuan parada junto à janela. E um sorriso surgiu em meu rosto. Assistente Wu. Wu Xuan ficou atônita. Logo depois, ela acenou com a mão de forma um pouco constrangida. Olá, senhor. Lembrei-me subitamente. Neste momento, Wu Xuan ainda não tinha tido contato comigo. O sorriso em meu rosto desapareceu gradualmente e senti um pesar imenso no coração. Wu Xuan era assistente de Luo Qingji. Na vida passada, depois que me casei com Luo Qingji e convivi com ela, Wu Xuan teve pena de mim e me tratou com consideração. Sou grato a ela. Queria agradecê-la, mas nesta vida, temo que não terei a chance de ser amigo de Wu Xuan. Enterrando essa gratidão no fundo do coração, apontei com o braço dobrado para dentro do quarto. Ela está com fome. Wu Xuan assentiu. Vou buscar o mingau agora mesmo. Tudo bem. Depois que Wu Xuan saiu, abri meu celular e vi uma mensagem enviada por Shen Yushuan. Como está Luo Qingji agora? Irmão Ti, você está bem? Shen Yushuan é minha amiga de longa data. Desde que renasci, tenho me contido para não entrar em contato com ela. Tinha medo de que, ao entrar em contato, minhas emoções pudessem desmoronar. Uma pessoa à beira do colapso. Ao encontrar alguém com quem possa se abrir, acaba tirando a pesada armadura que veste e se tornando vulnerável instantaneamente. Como agora, meu nariz começou a arder. Respirei fundo. Com os dedos sobre o teclado, Luo Qingji está bem, e eu também estou muito bem agora. Não precisa se preocupar, nos encontraremos amanhã na faculdade para conversar. Você vai para a faculdade? Você finalmente decidiu? Pela pontuação, deu para notar a empolgação de Shen Yushuan. Dei um sorriso e não respondi mais. Sou estudante de medicina na Universidade H. Se não tivesse me casado com Luo Qingji na vida passada e abandonado os estudos a pedido de Fang Yuelua, eu teria me tornado médico. Vivendo uma vida que talvez não fosse tão extraordinária, mas que certamente teria valor. Coloquei o celular de volta no bolso. Encostado na parede, perdido em pensamentos. Quando Wu Xuan voltou e me viu pensativo, não quis me interromper. Mas, temendo que Luo Qingji estivesse com muita fome, ela se aproximou. Senhor, trouxe o mingau. Voltei a mim e peguei a marmita térmica das mãos dela. Perguntei com um sorriso leve. Enviaram de casa? Foi a senhora quem preparou pessoalmente? Estava guardado no posto de enfermagem, com instruções de entregar assim que a senhorita acordasse. Wu Xuan falou de forma reservada. Ela realmente me via como o marido de Luo Qingji. Na casa dos Luo, na vida passada. A única pessoa que realmente me respeitava e me tratava como um ser humano era Wu Xuan. Segurando a marmita térmica, não tive pressa em entrar no quarto, mas olhei para Wu Xuan e perguntei com preocupação. A que horas você chegou? Ontem à noite, depois das 7, vim logo após cuidar dos trâmites do acidente. Então eu fico por aqui, vá descansar um pouco. Diante do meu calor e preocupação, Wu Xuan franziu a testa, sentindo-se um pouco inquieta, mas ainda assim disse respeitosamente. Virei-me e entrei no quarto. O isolamento acústico da porta não era muito bom, e Luo Qingji estava lá dentro. Pude ouvir a conversa na porta há pouco. Ao entrar, Luo Qingji olhou para mim e sua expressão apresentou uma leve estranheza. Eu não percebi, caminhei até lá e coloquei a lancheira térmica. Sobre a mesa de cabeceira, abri-a e despejei o mingau na tigela, sentando-me em seguida na cadeira. Preparando-me para dar de comer a Luo Qingji, mas, quando levei a colher à boca dela, ela não a abriu. Meus olhos demonstraram confusão. Não quer beber? Você conhecia o Wu Xuan antes? O olhar de Luo Qingji oscilou. Eu apertei meus lábios e disse em seguida. Não conhece. Os olhos profundos de Luo Qingji se estreitaram ligeiramente, e seu rosto indicava que uma tempestade estava por vir. Eu conhecia essa expressão dela muito bem. Coloquei a colher de volta na tigela. E perguntei calmamente. No que ela é igual a você? Realmente não quero mais servir a ela. Luo Qingji abriu a boca, mas depois a fechou com força.
Ela percebeu que, se dissesse o que estava pensando, eu poderia largar a tigela e ir embora, sem nem olhar para trás. Enquanto não descobrisse o que aconteceu na vida passada, ela não queria que eu escapasse do seu controle. Vai comer ou não? Vendo que Luo Qingji continuava em silêncio, fiquei um pouco impaciente. Luo Qingji nunca tinha ouvido ninguém falar com ela nesse tom, seu rosto ficou tão desagradável quanto fígado de porco. Ainda assim, ela respirou fundo. Vou comer. Ela estava realmente com fome, e uma tigela foi apenas o suficiente para forrar o estômago. Vendo que ela ainda queria comer, coloquei a tigela de lado e disse calmamente: Você não pode comer muito agora. Luo Qingji não era mais uma criança, como eu tinha dito isso. Mesmo não estando satisfeita, ela teve que aceitar. Guardei a lancheira térmica. Levei-a para fora do quarto e entreguei a Wu Xuan. Ao voltar e ver as horas, já eram quase 6 da tarde. Fui até a cama do hospital e ajeitei o cobertor de Luo Qingji, dizendo em seguida: preciso ir para a escola. Luo Qingji arqueou as sobrancelhas. Então, deixe que o cuidador cuide de você durante o dia. Você virá depois da aula. Eu assenti. Eu prometi a Fang Yuelua que cuidaria de Luo Qingji até ela receber alta, então eu cumpriria minha palavra. Sem abandonar o compromisso no meio do caminho. Vá. Luo Qingji fechou os olhos. Antes de ir para a escola, preciso trocar de roupa. Antes de me casar, eu, cheio de alegria, já tinha levado tudo para a casa nova, por isso, mesmo não querendo voltar àquele lugar de mágoas, ainda tinha de reunir coragem para lá ir. Apanhei um táxi até a porta de casa, entrei e vi Zhang Yun. E levantei uma sobrancelha, surpreso. Mãe, estiveste aqui todo este tempo sem ir à casa? Eu sabia que, ao saíres do hospital, só voltarias para aqui. Quero falar contigo. Ainda era cedo e não tinha pressa de ir para a escola, por isso sentei-me sem hesitar. Zhang Yun perguntou, com um semblante pesado: Espera, estás a falar a sério sobre te divorciares da Luo Qingji? Sim. Tu enlouqueceste. Zhang Yun pousou a chávena com força sobre a mesa de centro, o rosto coberto por uma expressão de raiva. Sabes que casar com a Luo Qingji é uma bênção que levarias muitas vidas a conquistar. Disse com um sorriso amargo. Se eu não me tivesse apaixonado pela Luo Qingji, talvez fosse uma bênção. Zhang Yun ficou paralisada, e eu continuei: finalmente compreendo as tuas palavras. Sempre me disseste para não me apaixonar pela Luo Qingji. A teus olhos, desde que eu não a amasse. Ao casar com ela, eu seria feliz a vida toda. Segurei a mão de Zhang Yun. O teu objetivo final sempre foi que eu vivesse sem preocupações e fosse feliz para sempre. Mãe, não estou enganado, pois não? Zhang Yun ficou tensa. Tu, estás a pensar demasiado. Após dizer isto, ela puxou a mão para trás, visivelmente desconfortável. Não fiquei chateado. Um sorriso brilhou nos meus olhos, e fingindo seriedade, disse: Está bem. Então, mesmo que a Luo Qingji pare de me dar dinheiro, se junte a Song Se para me humilhar todos os dias, e até se a Song Se para me obrigar a divorciar, fizer com que todos pensem que sou louco e me mande para um hospital psiquiátrico, eu suportarei tudo, está bem. Eles que se atrevam. Zhang Yun arregalou os olhos, explodindo de indignação. Embora a família Su tenha caído em desgraça, um camelo morto ainda é maior que um cavalo, sem falar que a nossa família e a família Lu são amigas de longa data. Como ela se atreveria a tratar-te assim? Soltei uma risada fria, mas ela ama a Song Se. Uma mulher, pelo homem que ama, às vezes pode perder todo o juízo. Que história de amor é essa? O amor de uma mulher é a coisa mais inútil deste mundo. Zhang Yun suspirou levemente e perguntou hesitante: Tudo isto que disseste pode realmente acontecer? Acenei afirmativamente. Luo Qingji sempre me detestou, e agora ela foi forçada a se casar comigo para cumprir a última vontade do vovô Luo. Na verdade, ela já sente aversão por mim, então, sendo assim, a mulher com quem me casei não será necessariamente feliz. Além disso, mesmo que eu não me casasse nesta vida, eu me faria feliz, disse eu com um sorriso radiante no rosto. Que bobagem é essa que você está dizendo? Se você não se casar, quando chegar a hora, eu e seu pai, esquece. Zhang Yuan é uma pessoa extremamente orgulhosa e reservada, algo que só percebi depois que renasci. Os sofrimentos que enfrentou na juventude deixaram-na cheia de espinhos, sem disposição para ser suave, com medo de que, se baixasse a guarda, o sofrimento encontrasse uma fresta para atingir novamente aquela ferida, fazendo-a sofrer de dor insuportável. Quando Su Zixin se casou com ela, eu tinha apenas 1 ano de idade.
Mesmo que a família contratasse muitas babás para cuidar de mim, nenhuma delas conseguia substituir a figura materna. Procurar pela mãe é um instinto da criança, e se ela não a encontra, ela chora. No entanto, ouvi de uma funcionária que trabalhou em casa por muitos anos que, quando eu era pequeno, raramente chorava. Naquela época, percebi algo e, ao insistir na pergunta, soube que, antes mesmo de eu ter consciência, Zhang Yuan ficava comigo em casa quase todos os dias, e na maior parte do tempo era ela quem cuidava de mim. Qualquer pessoa conseguia notar o afeto que Zhang Yuan sentia por mim, mas não sei por que, a partir de um certo dia, ela começou a manter distância de mim deliberadamente. Não sei o que aconteceu ali que a levou a tomar tal decisão. Ninguém sabe ao certo. Mais tarde, quando eu tinha 4 anos, a criança que Zhang Yuan deu à luz para Su Zixen recebeu o nome de Sulin. Zhang Yuan também não era próxima a essa criança. Eu apenas pensava que ela era uma pessoa naturalmente indiferente. Depois achei que ela só se importava com dinheiro e poder, mas agora, pensando bem, se ela só se importasse com dinheiro e poder, como poderia não ter ido embora depois que a família fracassou nos investimentos e quase faliu? Sem sequer reclamar uma única vez? Embora eu ainda não entenda por que Zhang Yuan agia assim, eu sei que ela guarda este lar no coração, e que ter a mim e a Sulin já é o suficiente. Sulin entende melhor do que você. Eu sorri, uma risada clara e límpida. Ele disse que meu casamento com Lu Qingji não seria feliz. Zhang Yuan ficou surpresa. Quando ele te disse isso? 2 dias antes de eu me casar. O que uma criança daquela idade entende? Zhang Yuan deu um riso de desdém. Não tem idade e vive querendo se preocupar com as coisas dos adultos. Só falta levar um corretivo. Sorri e não disse nada. Vendo que já estava ficando tarde, levantei-me do sofá e massageei o ombro esquerdo de Zhang Yuan, que estava sempre tenso. Outro dia eu te levo a uma clínica de fisioterapia. Um bom hospital na orla de Jiangou. Vou subir para tomar um banho e depois ir para a faculdade. Ir para a faculdade. A expressão de Zhang Yuan mudou ligeiramente. Você não vai mais desistir do curso? Eu ri e balancei a cabeça. Se não fosse para me divorciar de Lu Qingji, eu não teria desistido da faculdade. O semblante de Zhang Yuan endureceu e ele pareceu entender algo. O que isso quer dizer? Foi Fang Yuelua quem exigiu que eu desistisse. Ao lembrar das ameaças que ela me fez na época, meu rosto também ficou sombrio. Ao ouvir isso, Zhang Yuan ficou vermelho de raiva instantaneamente, levantou o braço e apontou para o meu nariz, xingando. Seu covarde de marca maior, por que você não me contou isso? Eu achei que você não quisesse mais estudar. E por isso desistiu. Se tivesse me contado antes, eu teria ido à casa da família Lu pedir satisfações. Com que direito ela, Fang Yuelua, exige uma coisa dessas? Dito isso, ele pegou a xícara de café que estava na mesa de centro e a jogou contra a televisão. A TV de tela plana não resistiu ao impacto e a tela se estilhaçou em forma de teia de aranha, partindo de um único ponto. A xícara de café também não escapou do destino. A tia Shen, que acabará de sair da cozinha, viu a cena e ficou paralisada de medo, sem ousar se mover. Zhang Yuan lançou um olhar de soslaio para ela e riu com desdém. Não tem uma pessoa que preste na família Lu. É bom que você se divorcie de Lu Qingji. Com esse seu jeito fraco, se continuasse vivendo com ela, você só teria desgostos todos os dias. A tia Shen é uma governanta que trabalha para a família Lu há muitos anos. Quando Fang Yuelua a mandou para cá, disse coisas bonitas, afirmando que ela sabia cuidar das pessoas e que cuidaria bem de Lu Qingji e da minha rotina diária, mas, na verdade, ela estava aqui para me vigiar. O que Zhang Yuan disse agora? A tia Shen certamente contaria palavra por palavra para Fang Yuelua. Zhang Yuan sabia disso perfeitamente. E disse de propósito, a culpa é minha. Eu mantinha minhas mãos cerradas na frente do corpo, abaixando a cabeça, exatamente como eu fazia quando voltava para casa depois de cometer um erro na infância. Eu não contei isso a Zhang Yuan na época porque tinha medo de que ele fosse brigar com Fang Yuelua, e que isso fizesse com que ela gostasse ainda menos de mim. Na minha vida passada, eu não entendia que a vida na casa da família do cônjuge é completamente diferente quando se tem ou não o apoio da própria família. Zhang Yuan tem uma personalidade impetuosa, como cresceu em uma região remota e cheia de influências diversas. Lidar com alguém como Fang Yuelua, uma dama que cresceu seguindo todas as regras, era algo fácil demais para ele. Se eu tivesse tido o apoio dela na vida passada, eu não teria sofrido tanto na casa dos Lu. Eu lembro que você costumava ser bem audacioso. Não era alguém fácil de intimidar.
Por que agora ficou tão covarde? Zhang Yuan perguntou, ao ver minha aparência de quem estava prestes a chorar. O tom suavizou gradualmente. Eu já te disse para não amar Lu Qingji, garantindo que você viveria uma vida confortável nesta vida. Naquela época, você ainda ficou chateado comigo, como se eu estivesse tentando te prejudicar ao dizer isso. Você achava que o amor era algo inútil. Então você não me ama? Olhei para ele, erguendo a cabeça. Tchê, você ainda é muito jovem. Zhang Yuanqing soltou um suspiro. Se duas pessoas que vivem juntas podem ou não continuar assim para sempre, não é sustentado apenas pelo amor, ou talvez nem seja sustentado pelo amor. Quando você realmente se casar com alguém e viver com essa pessoa, você entenderá. Embora eu tenha passado por muitas provações antes de renascer e sofrido muito por causa do amor, como eu e Lu Qingji nunca vivemos realmente como um casal, ainda não entendo o que é o casamento. Agora entendo as suas boas intenções. Meus olhos brilhantes piscavam, parecendo bem brincalhona. No futuro, certamente te ouvirei mais. Diante da minha proximidade repentina, An Yuan sentiu-se desconfortável. Ele torceu o lábio e disse com hipocrisia, nem pense nisso. Eu não sou sua mãe, ouça meus conselhos se quiser. O sorriso em meus olhos se aprofundou. Você não é minha mãe, então por que se importa tanto comigo? Quem se importa com você? Zhang Yuan gesticulou impaciente. Vá fazer o que tem que fazer. Eu ri. Meus olhos brilharam sutilmente. Tudo bem, então vou subir. Como já estava tarde, subi, tomei um banho, vesti-me, peguei a carta de desistência escolar e saí. O único motorista da casa também se feriu no acidente de carro seguindo Lu Qingji, então tive que sair da área do condomínio a pé. Fui até a avenida principal para pegar um táxi. É difícil conseguir um perto deste condomínio, então esperei bastante tempo até conseguir um. Ao entrar no carro, indiquei o destino e, por fim, peguei o celular para enviar uma mensagem a Shen Yushuan. De agora em diante, você será uma médica que salva vidas. Que profissão grandiosa! O motorista era muito comunicativo. Ele falava de um jeito agradável. Guardei o celular e fiquei com vontade de conversar um pouco com ele. Essa conversa trouxe uma descoberta. O motorista disse que, na noite passada, trouxe um homem muito bonito para cá. No início, ele pensou que o homem morava aqui, mas quando deixou no portão de uma certa vila, o homem disse que ainda não tinha entrado em contato com a pessoa. Pediu para ele esperar na porta e, em seguida, saiu do carro e tocou a campainha. Pouco tempo depois, um senhor com um ar muito elegante saiu de dentro, começou a xingar o homem, chamando-o de homem chá verde sem vergonha, que só gostava de esposas alheias. Depois disso, não sei o que o homem disse, a voz estava baixa demais. O motorista não conseguia ouvir bem, mas parecia que Song-se estava tentando argumentar, embora não tenha discutido muito antes de o senhor lá dentro se virar e ir embora. Após ouvir, tive um palpite e perguntei ao motorista: como era esse homem? Que cor de roupa ele vestia? O motorista descreveu conforme se lembrava. Confirmei que aquele homem era mesmo Song-se. Por que ele sairia do hospital no meio da noite para vir aqui? Não conseguia entender. Mas o que era certo é que Song-se certamente tinha intenções obscuras ao vir aqui. Esse homem é cheio de más intenções. Na minha vida passada, senti isso na pele. Olhei para fora da janela do carro e um vislumbre de sarcasmo passou pelos meus olhos. Embora eu não possa fazer nada contra Lu Qingji, fazer Song-se sofrer um pouco é algo que certamente consigo fazer. O táxi parou na entrada da Universidade H, paguei a corrida e desci, avistando logo de cara Shen Yushu agachado no portão. Ele vestia um traje esportivo e seu cabelo estava um pouco despenteado, parecendo que tinha acabado de se exercitar. Ao me ver, levantou-se imediatamente e correu na minha direção como se estivesse louco. Irmão Tche, parei onde estava, cruzei os braços diante do peito e adotei uma postura defensiva. Mas não consegui evitar ser abraçado por Shen Yushuan. Irmão Tche, já faz 15 dias que não nos vemos. Você sabe o quanto senti sua falta? Pensei que, depois de se casar, você não me queria mais. Fiquei com o rosto coberto pelo cabelo dele. Com esforço, levantei o braço para afastar o cabelo do rosto e disse com dificuldade: Yushuan, você vai me sufocar. Eu não me importo. Ele esfregava o rosto no meu, fazendo uma expressão de chateação. Este é o castigo por você ter se recusado a me ver por meio mês e ainda não ter me deixado participar do seu casamento. Minha mão, que se preparava para empurrá-lo, ficou paralisada no ar. Para casar com Lu Qingji, Fang Yueliu impôs muitas exigências.
E me fazer largar a faculdade foi apenas uma delas. Outra era que eu deveria abandonar meu círculo social atual. Aos olhos de Fang Weilua, meus amigos não eram dignos e não estavam à altura do status de marido de Luo Qingji. Na época, eu estava tão apaixonado por Luo Qingji que perdi o juízo. Acabei aceitando e, cruelmente, abandonei meus amigos. Entre eles estava Shen Yushuan, meu amigo de longa data. Ainda me lembro do olhar de decepção de Shen Yushuan todas as vezes que ele me via na vida passada. Portanto, o fato de eu ter ficado isolado e sofrido tanto depois foi apenas fruto das minhas próprias escolhas. Não havia nada de interessante no casamento para você participar. Sentindo-me culpado, mesmo estando quase sem ar por causa do abraço de Shen Yushuan, não o afastei mais. De qualquer forma, logo me divorciarei de Luo Qingji. Shen Yushuan me soltou. Com o rosto cheio de choque. Pisquei o olho esquerdo. Você ouviu direito. Assim que Luo Qingji se recuperar e receber alta, vou me divorciar dela imediatamente. Você não é. Shen Yushuan franziu o rosto, coçando o cabelo. Casar com Luo Qingji não era o que você sempre sonhou. Eu encolhi os ombros. Costumava ser. Mas depois de casar com ela, descobri que ela não é tudo isso, ela não serve. Tive uma ideia maldosa, mordi os lábios e fingi estar em apuros, mantendo silêncio. Então realmente precisa se divorciar. Shen Yushuan disse com um ar de pesar. Quem diria? Luo Qingji na verdade, bem, o destino é justo, afinal. Concordei com a cabeça. De fato, com a língua solta de Shen Yushuan. Receio que o boato de que Luo Qingji não serve se espalhe pela cidade inteira antes de um dia passar. Isso é uma pequena vingança contra Luo Qingji. Com um humor leve, coloquei a mão em seu ombro. Vamos, me acompanhe até a sala do orientador para devolver o pedido de desistência do curso. A próxima tarefa é terminar a faculdade com calma, nos 3 anos restantes. Viver uma vida normal e tranquila. Irmão Ti, por que você desistiu da faculdade naquela época? Foi exigência de Fang Weilua, caso contrário, eu não poderia me casar com Luo Qingji, disse com um tom de escárnio. Olhei para cima, vendo seu perfil frio, e ela disse com grande perspicácia. Eu sabia que era aquela velha bruxa. Caso contrário, por que você, que estava bem, desistiria da faculdade? Eu sou realmente um bom partido? Um rapaz tão bom, o que mais ela poderia querer? Eu, um bom partido. Apontei para o rapaz desenhando no quadro negro ali perto. O herdeiro da família Rui. Esse é o tipo de bom partido aos olhos de Fang Weilua. É só ter um bom histórico familiar, então é considerado um bom partido. É o cúmulo da ironia, mas soltei uma risada e não respondi mais. É exatamente assim. Não importa o quão talentoso você seja, se a sua origem não é boa. Diante da família Luo, você ainda é uma existência de classe baixa. Pensando bem, mesmo que na vida passada Song Se tivesse conseguido entrar na família Luo, mesmo com o amor de Luo Qingji, com a sua origem, a vida dele não teria sido fácil, sofrendo olhares de desprezo todos os dias. Com a sua origem, a vida dele não teria sido fácil, sofrendo olhares de desprezo todos os dias. A sensação de ser subestimado é bastante difícil de suportar, pensando bem. Sinto-me muito mais aliviado agora. Ao chegar ao escritório do orientador, eu estava prestes a bater a porta. A porta do escritório se abriu por dentro. O homem lá dentro viu-me e seu rosto mudou drasticamente. O que você faz aqui? Você não tinha desistido do curso? Não consegui evitar de rir. O homem parado à minha frente não era outro senão Song Qian, o irmão mais novo de Song Se. Falando em Song Qian, ele é realmente um ótimo irmão para Song Se, sempre cobiçando a mulher do próprio irmão. Sempre colocando obstáculos para o próprio irmão, é simplesmente comovente. Desistir do curso não significa que não se possa voltar. Shen Yushua mostrou os dentes para Song Qian. Suti voltou. Você não consegue mais se exibir. Você deve estar se sentindo muito mal, não é? Song Qian olhou para ele com um olhar sombrio. Eu não estava falando com você, seu tagarela. Não tente puxar conversa comigo, não se rebaixe tanto. Eu não sei se eu me rebaixo ou não. Mas, de qualquer forma, você é inferior ao meu chefe em tudo. Ficar furioso e tramar pelas costas é bem vergonhoso. Quando foi que eu tramei pelas costas? Shen Yushuan riu friamente. Você sabe muito bem. Na aula de anatomia do mês passado. O coelho do meu chefe foi sabotado. Com certeza foi obra sua. Um lampejo de pânico passou pelos olhos de Song Qian. Pare de me difamar aqui. Eu nunca faria uma coisa dessas. Você precisa de provas para falar. Foi você mesmo. Não foi.
Psiu. Interrompi a discussão dos dois e disse com um sorriso, não quero ouvir discussões inúteis aqui. Song Qian, você está bloqueando meu caminho. Por favor, dê licença. Song Qian olhou-me com os olhos arregalados, sem a menor intenção de sair do caminho. Eu conheço muito bem Song Qian. Desde que entrei no curso de História, por eu ser o noivo de Luo Qingji, Song Qian insiste em me causar problemas. Se ele não vier me importunar um dia, não se sente bem. Como agora, Song Qian certamente quer me provocar. Daquelas provocações que ele não consegue segurar. Como esperado, não demorou muito para ele começar. Suti, se você tivesse desistido do curso e ficado em casa se dedicando a agradar a irmã Luo, talvez ainda tivesse uma chance de conquistar o coração dela. Mas você desistiu de sair, e agora que meu irmão voltou do exterior, é melhor você se preparar para se divorciar da irmã Luo. Song Qian sabe exatamente onde ferir meu coração. Se isso fosse na minha vida passada, talvez eu ainda me sentisse mal, mas agora não sinto nada. Portanto, Song Qian não apenas ignorou minha expressão de descontentamento, como também mostrou seus dentes brancos em um sorriso sinistro. Dizer isso faz você se sentir melhor? Deus, o quê? Minha reação inesperada deixou Song Qian paralisada. Você tem uma queda pela Luo Qingji? Quando você disse que eu fico em casa todos os dias, tentando agradar a Luo Qingji, seu coração não estava sangrando. Estendi a mão e segurei o queixo de Song Qian, balancei de um lado para o outro e continuei, estalando a língua. Sua aparência não é muito inferior à do seu irmão. Você não sente nenhum ressentimento? Seu irmão tem capacidade para fazer Luo Qingji se divorciar de mim. Por que você não consegue? O rosto de Song Qian mudou drasticamente. Ela afastou minha mão e gritou asperamente. Suti, pare de falar bobagens. Eu não tenho queda nenhuma pela irmã Luo. Olhe só para você, gosta de uma mulher e nem tem coragem de admitir, parece que nesta vida você só conseguirá ver seu irmão em um clima de romance com a mulher que você ama. Minhas palavras eram mais do que cruéis. Eu praticamente nem a considerei um ser humano, usando facas para perfurar os pontos mais vulneráveis dela. Eu só queria que Song Qian sofresse profundamente e que suas ilusões morressem antes do que na vida passada. Antes de me divorciar de Luo Qingji, devo pessoalmente causar o máximo de problemas possível para Song Se. Cale a boca! Os olhos de Song Qian ficaram vermelhos e sua respiração tornou-se pesada. Que absurdo! Dei de ombros com uma expressão de será que é absurdo? A expressão de ele mesmo sabe. A postura de Song Qian desmoronou um pouco e ela me lançou um olhar cheio de ódio. Saiu apressadamente. A Song Qian gosta da Luo Qingji? Shen Yushu agarrou meu braço, com curiosidade escrita em todo o rosto. Eu sabia que ela era fofoqueira. Mas agora, obviamente, não era o momento de compartilhar fofocas com ela, então fiz um gesto de calma, sem agitação. Em seguida, entrei no escritório do orientador. Quando desisti da faculdade, meu orientador nunca concordou. Por fim, vendo que eu estava realmente decidido, ele não teve escolha a não ser aceitar. Agora, ao me ver arrependido, ele naturalmente ficou feliz. Afinal, perder um aluno tão excelente era uma pena. Depois que o orientador me deu algumas instruções, ele nos deixou ir embora, eu e Shen Yushuan. Quando nos afastamos um pouco do escritório, Shen Yushuan olhou para mim com os olhos brilhando. Rápido, rápido. Eu não aguento mais. Diga-me, você já não sabia de tudo? Que Song Qian tem uma queda pela Luo Qingji. Curvei os lábios num sorriso sarcástico. Ela gostava de Luo Qingji desde pequena. Mas, nos olhos de Luo Qingji, só existia Song Se. Até o momento em que eu disse aquelas palavras, ela ainda achava que, desde que seu irmão fosse digno de Luo Qingji, bastava que ela ficasse ao lado, protegendo-os em silêncio. Como você sabe disso com tanta clareza? Shen Yushuan ficou chocada. Eu sorri sem dizer nada, e ela não insistiu. Após digerir essa fofoca, a pouco inteligente perguntou, por que até você dizer aquilo? Song Qian pensava assim. Seus olhos giraram. Shen Yushuan entendeu. Virou o rosto com um sorriso malicioso. Você continua tão mal. Ergui a sobrancelha para ela. Acabei de ver o sutiã do ensino médio. Shen Yushuan deu um leve empurrão no meu ombro. Riu e disse, você era tão selvagem naquela época, cheio de vigor. Uma pena que, ao entrar na faculdade, você fingiu ser o bom moço, sem graça nenhuma. O sorriso no meu rosto aumentou. A mãe de Suzy Shen, ou seja, minha avó, era do norte. Suzy Shen frequentemente viajava com a mãe para o norte, ficando meses por lá
Por isso sua personalidade era tão expansiva. Somando-se ao fato de não ser muito inteligente, ela viveu todos esses anos de forma alegre e descontraída. Caso contrário, não teria fracassado em seus investimentos, fazendo com que os esforços de anos da família Su fossem reduzidos a cinzas. Puxei um pouco dela em minha personalidade, e como Suzy Shen e Zhang Yuan exigiam muito pouco de mim, acabei me soltando ao chegar no ensino médio. A rigor, eu era aquele aluno com boas notas, mas que aos olhos dos professores não passava de um jovem rebelde. Quanto ao porquê de, após entrar na faculdade, ter me forçado a ser um bom moço, obviamente foi por causa de Luo Qingji e Fang Yuelua. Saí das minhas lembranças e murmurei num tom plano, se não fosse por ela, como minha vida passada poderia ter sido brilhante. Tchê, o que você disse? Shen Yushua não ouviu bem e perguntou curiosa. Balancei a cabeça. De agora em diante, viverei como sou de verdade. Segurei a mão de Shen Yushuan, e caminhamos com passos leves até a sala de aula. Sou inteligente, aprendo tudo rápido desde a infância, e tirei uma nota alta no vestibular. Na hora de escolher o curso, o desejo de Zhang Yuan e Suzy Shen era que eu fizesse o que me agradasse. Entre as várias opções, escolhi medicina sem hesitar. Medicina é difícil, e Suzy Shen demonstrou desaprovação. Apenas disse que gostava e insisti na escolha, sem revelar o motivo real. O verdadeiro motivo foi a morte da minha mãe biológica. Não foi para salvar mais pessoas ou evitar que mais famílias se destruíssem. É apenas para acumular bênçãos para minha mãe. A vida dela foi curta demais, e espero que na próxima encarnação ela possa viver uma vida tranquila e segura. As aulas da manhã terminaram e não havia nada à tarde. Fazia muito tempo que Shen Yushua não saía comigo. Ela me convidou para passear no shopping. Como eu precisava ir ao hospital cuidar de Luo Qingji, contei a verdade para ela. Combinamos de ir outro dia e saí da faculdade em direção ao hospital. Ao chegar lá, subi até o andar e encontrei Fang Yuelua saindo do quarto. Quando ela me viu, hesitou por um momento. E então disse com uma expressão complexa, você é bastante habilidoso, não é? Fiquei sem entender nada. O que quer dizer? Antes de você se casar com Qingji, ela te detestava. Não esperava que, após apenas uma noite, ela parasse de te odiar. Não é verdade que você é habilidoso? As palavras de Fang Yuelua estavam carregadas de segundas intenções. Franzi a testa, em silêncio. No passado, eu sempre me comportava de forma submissa diante dela. E não importava o quanto ela me dificultasse ou dissesse coisas horríveis, eu apenas acenava com a cabeça e concordava. Embora eu tivesse adotado uma postura mais firme após ter renascido, Fang Yuelua ainda não estava acostumada. Ao ver que eu não respondia, ela pensou que eu não ousava revidar e avançou ainda mais. Como esperado, o filho criado por uma raposa não passa de um pequeno bastardo. Já que Fang Yuelua estava abusando da minha paciência, não pretendia mais ser condescendente. Fang Yuelua, se você está doente, vá procurar um médico. Eu nem a chamei mais de mãe. Com um rosto frio como gelo. Você, pelo menos, é da família Lu, mas fala como uma mulher vulgar de rua. Sem nem se preocupar em rebaixar o nível da família Lu. Aquilo foi realmente ofensivo. Fang Yuelua não esperava que eu não lhe desse a mínima consideração. E, ao ouvir palavras tão duras, ela ficou paralisada por um momento. Quando finalmente reagiu, seu rosto estava vermelho de raiva. Suti, como você ousa falar assim comigo? Você e Qingji vão se divorciar, mas isso não significa que possa me chamar pelo nome, eu sou sua superior. Eu é que acho que você não tem educação e envergonha os ancestrais da família Su. Fang Yuelua contava com sua origem familiar poderosa. E havia se casado na família Lu. Embora fosse arrogante e agisse como um porco-espinho, picando todos ao redor, poucas pessoas a enfrentavam de frente, então o nível de grosseria que ela alcançava em uma discussão era apenas aquele. Ao ouvi-la mencionar até meus ancestrais, não pude deixar de rir. Certo, chamar você pelo nome foi um erro meu. Que tal se eu te chamar de Tia Fang? O que acha? Tia Fang, acumule um pouco mais de virtudes, sua filha está deitada lá dentro. Ainda não sabemos se a cabeça dela ficará com sequelas, e em vez de se preocupar com ela, você perde tempo aqui me entregando flores. Se você realmente tem tanto tempo livre, seria melhor ir jogar 2 partidas de Mahjong, Suti. Você é simplesmente insolente demais. Revirei os olhos, sem vontade de dar atenção a ela, e me virei para abrir a porta do quarto. Gritei para dentro, Luo Qingji, sua mãe é irracional demais. Não quero discutir com sua mãe.
Deixe que o cuidador cuide de você. Cunhada Fang Yuelua. Ela também não esperava que eu ousasse agir assim, ficou praticamente louca de raiva e levantou a mão, empurrando meu ombro com força. Você ainda vai se queixar de mim para minha filha. Quem você pensa que é? Kinji. Olhe só que tipo de coisa é esta. Não me respeita nem um pouco como mais velha, me chamando de pessoa vulgar de rua. Rebaixando o nível da família Lu. Não consigo esperar mais um dia. Vou chamar o pessoal do cartório agora mesmo. Vocês vão se divorciar imediatamente. Ótimo! Bati palmas. Agradeço. É muito bom ter uma sogra influente. Nem preciso ir pessoalmente ao cartório para me divorciar. Que conveniente. Despache logo. Uma apaixonada. Outra na menopausa. Não suporto mais essas duas nem por um dia. Lu Kinji na cama do hospital. Com as veias da testa saltadas, emanava uma aura de hostilidade. Inúmeros homens queriam casar com ela. Qualquer homem que conseguisse casar com ela acordaria sorrindo de felicidade. Mas algo invejado e cobiçado por tantos. Estava sendo tão desprezado por mim, isso feriu profundamente o orgulho dela. Como ela poderia não estar furiosa? Seria melhor se você aceitasse o divórcio pacificamente. Fang Yueliu apontou para o meu nariz, com os olhos cheios de raiva. E disse com um sorriso sarcástico, quando eu trouxer o pessoal do cartório, se você se arrepender e insistir em ficar, não vou apenas atrás de você, farei com que toda a sua família sofra as consequências. Também sorri falsamente. Quem se arrepender é um covarde. Ótimo. Dito isso, Fang Yueliu abriu a bolsa, para pegar o celular e fazer a ligação. Mãe, eu disse, o meu casamento, apenas o vovô pode decidir. Lu Kinji olhou para a porta do quarto, com o olhar sombrio, se eu vou ou não me divorciar dele. Eu é quem decido, não faça nada desnecessário. Kinji, se você não aproveitar para se divorciar dele agora, está esperando o quê? Fang Yueliu não entendia. Com os olhos vermelhos de raiva, um lampejo de impaciência passou pelo rosto de Lu Kinji. Eu já disse, não se meta nisso. Eu faço questão de me meter. Não quero um genro de nível tão baixo. Além disso, você não sempre gostou daquela Song Se. Agora que ela voltou ao país, você não deveria estar ansiosa para se divorciar de Sutie e se casar com ela. Muito bem, eu me divorcio de Sutie hoje e me caso com Song Se amanhã, disse Lu Kinji, sem demonstrar qualquer emoção. De jeito nenhum, disse Fang Yueliu quase instintivamente. Sua filha deveria se casar com um homem de antecedentes familiares poderosos e que fosse pessoalmente excelente. O que eram Sutie e Song Se? Afinal? Além de não poderem oferecer qualquer ajuda à carreira de Kinji, eles provavelmente acabariam sendo um fardo. Lu Kinji soltou uma risada fria. Então era assim que sua mãe sempre pensara. Não é à toa que ela fez aquilo naquela época. De qualquer forma, você não me deixaria casar com Song Se. Então por que eu teria pressa em me divorciar de Sutie? Lu Kinji virou a cabeça, encarando o teto. Deixe Sutie entrar. Kinji, ouça a mamãe. Não desperdice sua saliva. Lu Kinji interrompeu a fala de Fang Yueliu com um tom de voz incrivelmente frio. Fang Yueliu olhou para mim com um rosto cheio de insatisfação e, em seguida, virou-se e foi embora. Observei suas costas furiosas, com uma expressão pensativa. Na minha vida passada, meus olhos e meu coração só tinham espaço para Lu Kinji, e eu nunca tinha notado isso. Uma mulher com a personalidade de Fang Yueliu nunca fora rígida com a filha. Praticamente tudo que a filha dizia era feito. Será que era por amar demais a filha? Mas ela afinal era mãe de Lu Kinji. Se ela insistisse, Lu Kinji deveria acabar cedendo por impotência. É realmente estranho. Meus pensamentos internos foram ouvidos claramente por Lu Kinji. O fato de eu estar com o coração e a mente focados nela tornava o estado de espírito de Lu Kinji extremamente complexo. Ela tossiu levemente, na tentativa de atrair minha atenção. Voltei a mim e virei a cabeça para olhá-la. Entrei e parei diante da cama do hospital. Sentei-me na cadeira. Por que não aproveitou para se divorciar de mim? Não era só Fang Yueliu quem não entendia. Eu também não entendia. Não há um porquê. Se eu tivesse ido ao cartório para me divorciar, onde mais poderíamos ter ficado presos nessa rede de ressentimentos por 3 anos? Se nos divorciássemos logo após o casamento, isso afetaria a reputação do Grupo Lu. Não podemos nos divorciar por um curto período. Antes de renascer, esta mulher sonhava em se divorciar de mim, mas não conseguia. Depois que renasci, quem sonha em se divorciar e não consegue sou eu. A vida é realmente cheia de ironias. Não posso prolongar isso.
Preciso me divorciar assim que Luo Qingji receber alta. Realmente é um renascimento. Realmente existe algo tão fantasioso neste mundo. Você provavelmente se esqueceu de que, no nosso casamento, só estavam nossos familiares. Nem a mídia sabia que tínhamos nos casado. Como você escondeu intencionalmente o nosso matrimônio, o mundo exterior ainda pensa que você é solteiro. Portanto, nosso divórcio não afetará a reputação da família Lu. Não há segredos que durem para sempre neste mundo. Então eu quero um prazo. Quanto tempo levará até o divórcio? Pelo menos 6 meses. 6 meses não dá, eu não posso esperar tanto tempo. Quanto tempo você quer? Assim que você tiver alta do hospital, nos divorciamos. 1 ano? Por que você está aumentando a exigência assim do nada? Vou ser sincero com você, eu tenho alguém de quem gosto, por isso estou com pressa para me divorciar e ficar com essa pessoa. Eu não acredito. Eu teria motivos para te enganar? Se você consegue aceitar que eu tenho um caso com outro homem enquanto ainda estamos casados, e que eu te coloque chifres, então eu farei o que você quer e nos divorciaremos em 6 meses. Eu consigo. Consegue nada. Seu ingrato insensível, agora o coração está sereno e virou um monge caridoso. É isso? Certo, se você consegue aceitar isso, então não tenho mais nada a dizer. Você disse 6 meses, então serão 6 meses, mas preciso deixar algumas coisas claras primeiro. Vou me mudar de volta para casa. Durante esse período, viveremos nossas próprias vidas, e se não for necessário, não nos veremos. Sem problemas. Está na hora do almoço. Em 10 minutos, entrarei com a marmita térmica. Sentando-me na cadeira sem expressão e abrindo a marmita, levei a colher cheia de mingau até a boca de Luo Qingji. Não sei se foi de propósito, mas minha mão tremeu. Uma boa parte do mingau da colher caiu no pescoço de Luo Qingji. Su. Essas duas palavras pareceram vir diretamente do fundo de seus pulmões, reprimindo uma enorme fúria. Levantei-me com o rosto cheio de pânico. Peguei alguns lenços da caixa na mesa de cabeceira para limpar o pescoço dele. Pedi desculpas enquanto limpava. Desculpe, desculpe, não foi por querer. Não fique bravo. Pensamento, seu cachorro, eu te pego. Você não consegue se mover agora. Não é como se eu pudesse fazer o que quisesse com você. Luo Qingji, ouvindo meus pensamentos e sentindo o lenço sujo de líquido pegajoso chegando ao seu rosto, ficou com a expressão completamente fechada. Não tem nada no meu rosto. Ah, não tem? Desculpe, achei que tivesse. Suti, você está achando que sua vida é longa demais, não é? Eu sei que a senhorita Luo tem poder e influência, e ninguém que a ofenda termina bem, mas você não pode simplesmente, porque eu derrubei mingau em você sem querer me matar. Luo Qingji deu um sorriso de escárnio. Posso sim. Falaremos disso quando você puder se mexer, por enquanto, apenas aguente. Eu também sorri com desprezo. Luo Qingji me encarava, com os olhos avermelhados de ódio. Limpe meu corpo todo e troque minha roupa. Esse trabalho eu não posso fazer. Sou um jovem cheio de energia, não é adequado. Vou chamar outra pessoa para você. Luo Qingji fechou os olhos com força, sentindo cada vaso sanguíneo de seu corpo contrair-se violentamente de raiva. Como se estivessem prestes a romper. Antes, diante dela, assim como diante de Fang Yuelua. Eu sempre agi de forma muito obediente, parecendo não ter agressividade alguma. Mas, visto de agora, deveria ser algo que eu fingia propositalmente. Esse sujeito não é nada fácil. Não sei quanto tempo se passou. Justo quando Luo Qingji estava chegando ao limite de suportar o mingau pegajoso pelo corpo, a porta do quarto se abriu. Rápido! Luo Qingji apressou, com a voz impaciente. Senhorita, não se apresse. Vou primeiro pegar uma toalha úmida. A voz rouca que vinha da porta do quarto deixou Luo Qingji paralisada. Ela virou o pescoço de forma um tanto rígida para olhar, uma mulher que parecia ter mais de 50 anos. Estava caminhando em direção ao banheiro. Não sei de onde a tirei, a mulher estava descabelada e suja. Vestindo um uniforme de trabalho antiquado, cheio de manchas. Deixar uma mulher dessas limpar seu corpo. Seria melhor ter levado uma facada logo de uma vez. Saia daqui, senhorita. O senhor Su me contou o que aconteceu com você. Sinto muito. Não se preocupe, não vou zombar de você. Você sabe quem eu sou. Quem é você? Luo Qingji. Quem? Suti. Maldito. Luo Qingji respirou fundo e fechou os olhos. Ao ver a cena, a mulher se aproximou imediatamente. O processo de limpeza foi extremamente torturante para Luo Qingji. Ela cerrou os dentes e suportou até o fim. Quando a mulher a vestiu com uma camisola limpa e saiu,
Ela abriu os olhos, olhando para a porta do quarto. Eu estava encostado na porta com os braços cruzados, e no instante em que nossos olhos se encontraram, bocejei fingidamente. A pessoa que encontrei não é boa. Muito boa. Depois que eu receber alta, contarei com seu cuidado atencioso. Inesperadamente, Luo Qingji não demonstrou raiva. Pelo contrário, ela parecia muito calma, embora, ao pronunciar a palavra atencioso, parecesse que o termo fora arrancado à força de entre seus dentes. Caso contrário, eu teria realmente acreditado que ela não estava nem um pouco irritada. Estreitei os olhos, com uma ponta de cautela no rosto. Essa maldita é perversa e cheia de más intenções. Quem sabe o que ela está tramando para se vingar de mim assim que puder se mover. Mas, já que ofendi, não escaparei da vingança, então é melhor aproveitar que ela está doente para acabar com ela de vez. Luo Qingji sentiu, de repente, que sua situação atual não era muito melhor do que a de Udalan. Ela tentou mover o braço. Uma dor lancinante a fez respirar fundo, nem pensar em se mexer. Ela reconheceu isso claramente. Luo Qingji umedeceu os lábios levemente secos e perguntou de repente, Suti, você ainda me ama? Eu não sinto absolutamente nada. Essa percepção fez os olhos de Luo Qingji se nublarem. Não que ela estivesse sofrendo, era apenas um sentimento de pesar, pois, sem que ela percebesse, um sentimento que era extremamente precioso para ela havia desaparecido silenciosamente. Após um longo silêncio, Luo Qingji perguntou com a voz embargada. Se eu me casasse com Song Se, seríamos felizes? Provavelmente sim. Eu acho que não. Isso eu já não sei. Você precisa de mais alguma coisa? Luo Qingji balançou a cabeça. Então durma bem, eu também vou tirar uma soneca. Caminhei até a cama de acompanhante, tirei os sapatos, deitei-me e fechei os olhos. Senti que Luo Qingji estava me encarando o tempo todo, o que me deixou um pouco irritado. Por que ela não para de olhar para mim? Tem algum problema? Assim que terminei de pensar, Luo Qingji virou o rosto para o outro lado. Minhas sobrancelhas franzidas relaxaram gradualmente e logo caí no sono. Luo Qingji ouviu minha respiração se tornar uniforme. Até que eu dormisse, ela olhou novamente. O jovem usava uma calça comprida. Como eu estava deitado, a barra da calça subiu alguns centímetros, expondo minhas pernas. Naquele momento, aos olhos de Luo Qingji, minhas pernas eram vigorosas, com linhas fluidas e bonitas, muito agradáveis de se ver. Antes, ela nunca me notava, mas agora, ao fazê-lo, percebeu que eu era bonito, com um rosto de traços marcantes e uma aura extraordinária. Pele branca como a neve, lábios vermelhos como pétalas de pêssego, como se esculpido por uma lâmina, frio e atraente. Chamando a atenção, em termos de aparência, eu não perdi em nada para Song Se. Talvez o olhar dela estivesse intenso demais. Durante o sono, senti-me desconfortável, franzi a testa e soltei 2 resmungos. Em seguida, virei-me. Luo Qingji soltou um riso leve e também fechou os olhos. Dormi até às 4 da tarde. Ao acordar, achei estranho ver a porta do quarto do hospital aberta. Virei-me e vi Luo Qingji deitada na cama ao lado, parecendo ainda estar dormindo. Sentei-me na cama, calcei os sapatos e saí do quarto, encontrando Wu Xuan parado ali perto. Um sorriso surgiu no meu rosto. Quando você chegou? Cheguei há pouco tempo. Wu Xuan tem uma personalidade contida e não gosta de sorrir, mas, diante do meu sorriso, ele forçou um sorriso rígido e disse, a enfermeira disse para abrir a porta de vez em quando para ventilar, então eu a abri. Era isso. Sabia que não podia parecer íntimo demais de Wu Xuan, então, depois de responder, planejei voltar para o quarto. Senhor, quando cheguei, encontrei o jovem mestre Song. Ele estava lá embaixo fazendo uma ligação. Não sabia se ele subiria em breve. Na verdade, não havia necessidade de Wu Xuan dizer isso, nem deveria ter dito. Mas, talvez por sentir a minha amabilidade, ele disse mesmo assim, e eu fiquei um pouco atordoado. Em seguida, sorri com desdém, não tem problema, se ele quiser subir, que suba. As pernas são dele, ninguém pode controlar para onde ele vai. Mas, Sr. Su, Wu Xuan não ousou ser muito direto, então disse apenas, o senhor vai acabar se sentindo mal depois. Balancei a cabeça sorrindo, não importa, já estou acostumado. Wu Xuan não soube como responder a isso, então optou pelo silêncio. Eu estava prestes a falar algo mais, quando veio do quarto a voz da mulher, ligeiramente fria e com um toque de irritação, Suti. Estou com sede. Revirei os olhos inconscientemente e depois acenei com a cabeça para Wu Xuan, sorrindo. Virei-me e entrei no quarto.
A mulher na cama me encarava com um olhar hostil. Pensei que fosse mau humor matinal. Ela não parecia satisfeita com nada, então, sem pensar muito, servi um copo de água e levei até ela. Você é muito próximo de Wu Xuan. O olhar de Lu Qingji vacilou. Ela já tinha feito uma pergunta parecida antes. Senti um pouco de aborrecimento. Coloquei o copo de água na mesa e disse friamente, não somos próximos. Mas não parecem nada distantes. Lu Qingji deu um riso sarcástico. Ela está falando sério? Por que ela estaria subitamente interessada em saber se eu conheço o Shua ou se somos próximos? Ela não tem mais nada para fazer? Bem, esta mulher realmente está muito ociosa agora. Mas isso é tão irritante. Ao ouvir meus pensamentos, a expressão de Lu Qingji, que já não estava boa, ficou ainda mais feia. Nunca disse uma palavra boa sobre ele em meu coração. Ouvir demais inevitavelmente causa desagrado. Você acha que parecemos íntimos porque eu tenho algum tipo de afeição? Exibo um sorriso. Por quê? Um homem em relação a uma mulher. Por que mais ele teria afeição? A curva dos meus lábios aumenta, carregada de malícia. Claro que é porque estou interessado nela. Você não consegue aceitar que eu te coloque chifres? Esse seu tipo de mulher com desvios psicológicos não é fácil de encontrar. Quero aproveitar para te colocar mais alguns chifres, já que vamos brincar de emoções fortes, é preciso buscar a emoção definitiva. Eu não desisto de você. Assim que termino de falar, o rosto de Lu Qingji se fecha completamente. Embora ele saiba que estou apenas tentando provocá-lo de propósito e que não estou falando sério, ele ainda assim ficou irritado. Seu olhar sobre mim é profundo e gelado, um abismo sem fim onde tento olhar. Sinto um pequeno susto e um calafrio percorre meu coração. Como líder do grupo, Lu Qingji possui naturalmente uma aura de superioridade. Quando ele está irritado, mesmo sem expressão e sem dizer uma palavra, é o suficiente para amedrontar alguém. Antes de renascer, vi como ele lidava com quem o ofendia. E também sinto medo dele. Se não fosse pela raiva e pelo ódio, e por ele estar imobilizado agora, eu não teria coragem de ofendê-lo tanto. Sua coragem aumentou bastante. Lu Qingji curva os lábios, sorrindo de forma maligna. Continue assim. Feche os lábios com força. Será que devo parar de me vingar dele? Caso contrário, quando ele se recuperar e sair do hospital, nem saberei como morri. Lu Qingji ouve silenciosamente meus pensamentos. Seu sorriso torna-se sarcástico. Vingar-se dele? Esse homem realmente se atreve a pensar nisso. Você deve estar com sede. Beba um pouco de água. Pego o copo de água, tentando aliviar temporariamente a raiva de Lu Qingji, para evitar que ele planeje como acabar comigo no futuro. Lu Qingji sorri com desdém, dar um tapa e depois um agrado. Como seria possível? Você está pensando demais. Eu não admito. E Lu Qingji solta um riso frio. Quando eu estava prestes a assustá-lo, ouvi passos do lado de fora. Deduzi que era Song Se subindo. Imediatamente levei o copo até a boca de Lu Qingji. Querido, vou te dar água. Minha mudança repentina de comportamento deixou Lu Qingji atordoado, mas logo ele viu Song Se entrando no quarto e entendeu o motivo. Ele, é claro, não iria colaborar comigo, a menos que estivesse louco. Fique longe de mim. Lu Qingji disse com o rosto frio, uma frase já esperada, e eu guardei o sorriso que carregava no rosto. Vi seu corpo estremecer levemente, suspirando. Ele disse, você ainda me odeia tanto assim. Deixe que eu faço isso. Song Se aproximou-se e pegou o copo de água da minha mão. Com um sorriso gentil, ele olhou para Lu Qingji. As palavras dela momentos atrás lhe trouxeram uma ponta de tranquilidade. Ontem, eu estava apenas blefando. Afinal, nos olhos de Lu Qingji, sempre existiu apenas ele, e ela nunca olhou para nenhum outro homem. Como poderia mudar tão de repente? Além disso, um jovem como eu, que acabou de fazer 20 anos, não é nem de longe o tipo que Lu Qingji gosta. Sua preocupação era excessiva, mas, mesmo assim, ele precisava fazer com que Lu Qingji se divorciasse de mim o mais rápido possível. Ele esperou tempo demais e não podia mais aguardar, era hora de se casar com Lu Qingji. Desde que fosse bom o suficiente para Lu Qingji, ele logo conseguiria o que queria. O que Song Se estava pensando? Lu Qingji sabia muito bem. Ela olhava para aquele homem a quem amou por anos, com um desapontamento e uma aversão profundos em seu olhar. Percebeu que o Song Se que via era apenas o Song Se que ele queria mostrar, era assustadoramente falso. Lu Qingji detestava ser enganada, e o que Song Se fazia não era apenas um simples engano. Este homem, que sonhava em se casar com ela,
Fingia não ter sentimentos românticos, fazendo joguinhos de aproximação e distanciamento, tratando-a como se ela fosse uma tola. Ao ver que Lu Qingji não bebia água nem falava, apenas o encarava com um olhar gélido. Song-se começou a ficar inquieto. Irmã Lu, o que houve? Lu Qingji baixou o olhar, seus cílios longos tremendo levemente. Não quero mais beber. Então o que você quer beber? Quer que eu vá comprar para você? Song-se piscou os olhos grandes, perguntando com um tom de voz usado para mimar crianças. Ei, cara, tenha um pouco de noção, pode ser. O que mais ele poderia beber além de água agora? Recostei-me no sofá e bocejei preguiçosamente. Parece que você ainda não é charmoso o suficiente. Caso contrário, depois de 5 anos no exterior e finalmente voltando, mesmo que você o alimentasse com ácido sulfúrico, ele aceitaria de bom grado. Eu quase escrevi as palavras "quero semear a discórdia" na minha testa. Song-se sentiu raiva, mas, por estar diante de Lu Qingji, ele acabou contendo-se. Song-se, eu sei que você não gosta de mim, na verdade, eu até entendo. Mas, afinal, você se casou com a irmã Lu agora. Espero que vocês possam viver felizes juntos. Você realmente não precisa me odiar. De onde você tirou que eu te odeio? Achei a fala dele simplesmente ridícula. Você acha mesmo que está à altura? A expressão de Song-se mudou imediatamente.